Você já se perguntou por que estamos todos tão cansados? Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja cansado agora, nesse momento. E talvez esse cansaço não tenha nada a ver com dormir pouco. Existe um cansaço que não se resolve dormindo. Um cansaço que permanece, mesmo depois do descanso. Porque ele não é do tipo que mora no nosso corpo. Ele mora num lugar mais profundo. Então, talvez você não esteja cansado da vida, mas sim de viver há tanto tempo longe de si mesmo. Hoje eu quero refletir com você sobre esse cansaço invisível que aflige a maioria de nós. Não com a intenção de consertar nada, mas para escutar o que ele está tentando nos dizer. Nós vivemos sempre no modo tentando dar conta do trabalho, dar conta das expectativas, das comparações, das versões que criamos e que acreditamos que precisamos sustentar. E com isso, aos poucos, né, muito silenciosamente, sem perceber, vamos nos afastando de nós mesmos. Não por um descuido, mas talvez por adaptação. Aprendemos que sentir demais atrapalha, que parar é perda de tempo e que silêncio é vazio. E quando tudo vira uma meta a ser cumprida, até o descanso vira uma obrigação. E o sofrimento começa quando a vida vira só sobrevivência. Eu penso que a gente não está exausto porque estamos fazendo demais, mas sim porque estamos nos escutando de menos. Não estou dizendo que devemos deixar nossas tarefas de lado, que não devemos cumprir com aquilo que nos propomos a fazer, não é isso. Mas é que está se tornando cada vez mais desproporcional. O tanto que olhamos para fora e fazemos coisas no mundo afora, com pessoas afora, e o quanto de tempo passamos com nós mesmos, o pouco que olhamos para dentro e ouvimos o que o nosso silêncio tem a dizer. No livro A Sociedade do Cansaço, do filósofo contemporâneo Byung-Chul Han, ele fala sobre como deixamos de viver numa sociedade da proibição para viver numa sociedade do desempenho. Então, ele fala que hoje ninguém mais nos obriga a fazer algo. Hoje somos nós mesmos que nos cobramos, nós mesmos nos pressionamos, nós mesmos nos exploramos muitas vezes. Então, não é mais alguém dizendo, olha, você precisa fazer tal coisa. É mais uma voz interna nos dizendo, você pode mais, você deveria estar fazendo mais, você ainda não é suficiente assim. E esse tipo de cansaço é diferente, porque ele não vem do excesso que nos é imposto, né? Mas do excesso que nos permitimos e muitas vezes criamos para nós mesmos. Então, são camadas acima de camadas. É o cansaço de quem nunca sente que fez o bastante, né? Essa cobrança excessiva é algo de quem transforma a própria vida em um projeto infinito de melhorias, né? E isso tem cobrado um preço alto demais, que é não sabemos mais descansar sem sentir culpa. Existe um paradoxo nos tempos de hoje, que é nunca tivemos tanta informação e nunca estivemos tão confusos, né? Então pulamos de uma tela para outra, de um pensamento para o próximo, sem habitar verdadeiramente ali em nenhum momento. E não é por falta de capacidade, mas é por excesso de ruído, né? Por falta de presença. A nossa mente desaprendeu a descansar porque ela nunca é convidada ao silêncio. Nós não temos essa prática no nosso dia a dia. Então, mesmo quando o corpo para, a mente continua correndo. Você pode estar deitado no sofá, assistindo alguma coisa leve que você gosta, achando que está descansando, mas a sua mente está ali com 1000 abas abertas, pensando em 1000 assuntos diferentes, e quando termina esse período de descanso, né, entre aspas, a sensação é que você está ainda mais cansado, né? E por quê? Pela essa desconexão entre corpo e mente. O corpo estava inativo, sem realizar nenhum esforço, mas o tanto de pensamento que passou pela mente consumiu tanta energia que você continua se sentindo esgotado. E isso gera culpa. Então, talvez você ache que está perdido, mas talvez você não esteja perdido, só esteja desconectado, né? Corpo e mente desconectados gera esgotamento.
Muita gente diz que não consegue fazer essa conexão, que não consegue estar presente no momento, que não consegue meditar, que já tentou muitas vezes, mas, enfim, se perde nos pensamentos e não consegue. Mas será mesmo que essa pessoa tentou? Será que ela praticou realmente? Porque tentar uma, duas, três vezes não é tentar de fato. Eu tenho a teoria de que muitas pessoas fogem do silêncio porque o silêncio revela. E encarar algumas revelações exige coragem, né? Mas isso é aí papo para outro episódio. Então, agora voltando, vamos refletir. E se o cansaço não fosse um defeito? E se ele fosse um sinal, um sintoma, né? Um alerta de que algo está errado? O cansaço, muitas vezes, é a nossa própria alma nos dizendo: olha, eu também existo, tá? Olha, eu tô cansada de ser ignorada. E talvez ele esteja pedindo menos esforço contínuo e mais presença. Simplesmente isso. No fim, não precisamos de mais respostas. O mundo já está cheio disso. O que nós precisamos é de mais presença, é de mais escuta. Então, o primeiro passo aqui não é agir, é justamente o contrário, é a não ação, é percepção, é sentir. Perceber aonde estamos somente vivendo no automático. Por que estamos fazendo isso? Onde estamos nos forçando além dos nossos limites? Onde esquecemos de nós? Onde esquecemos de nos habitar? Em que momento isso aconteceu? Esse conceito da não ação vem do taoísmo, dentro da filosofia chinesa, dos textos do Tao Te Ching. Eu gosto bastante, mas isso pode gerar uma interpretação errada, principalmente aqui no Ocidente. E esse termo não significa não fazer nada, no sentido literal, mas significa algo como agir sem forçar, agir em harmonia com o curso natural das coisas, não agir a partir do ego ou do controle mental excessivo. É uma ação sem esforço artificial, sem luta contra o fluxo da realidade. Então, dentro do taoísmo, existe o Tao, a palavra que significa o caminho, ou o princípio natural que governa tudo. Quando você tenta controlar demais, impor vontades rígidas ou ir contra esse fluxo, você cria atrito e sofrimento. E essa ideia ela aparece em vários lugares. Então, no budismo é o não apego à ação e aos resultados. É o agir sem o desejo obsessivo, né? No hinduísmo é o agir sem apego aos frutos da ação. No estoicismo, que é tão falado hoje em dia, né, é aceitar o que não depende de você e agir só onde há o controle real. Na mística cristã, se refere à entrega, à renúncia, né? Então, cada tradição dá a sua própria roupagem ali, né? Mas o núcleo da ideia é parecido, que é menos controle e mais alinhamento. E por que eu estou falando isso, né? E por que esse termo ele é tão relevante nos dias de hoje? Porque vivemos numa cultura de hiperprodutividade, de controle constante, né? De performance, que é uma palavra que está aí tão em auge hoje em dia. Tudo isso gerando uma ansiedade por resultado. Então, o conceito de não ação funciona quase como um antídoto filosófico aqui. Nem desistir da vida e nem tentar dominá-la à força, né? Mas encontrar o caminho do meio, do equilíbrio, do alinhamento interno. Então, o que precisamos ter em mente é: o mundo não vai desacelerar, ele não vai parar para você descer, né? Mas você pode fazer a sua própria pausa. Você pode desacelerar com você mesmo. E a vida começa quando a gente para de viver no automático e para de tentar seguir o mesmo ritmo e velocidade do mundo. Ela começa quando a gente cria esse espaço interno para se escutar, para perceber o que é sutil, para perceber o invisível, a camada mais profunda de todas as coisas. E é aí que mora a nossa fonte de energia, que é inesgotável. É daí que renovamos as nossas forças. Então, se você se sente cansado, saiba que você não está quebrado. Você só está sensível ao que a sua alma está tentando te alertar. E isso é bom, né? Isso é sensibilidade, não é fraqueza. É uma faísca de consciência surgindo aí. E é esse o objetivo desse podcast. É acender as faíscas de consciência pelo mundo, de pouco a pouco, de pessoa em pessoa.
E é assim que temos o poder de iluminar o mundo um pouquinho mais a cada dia. E que essa reflexão fique com você hoje. Habitar a si mesmo é um ato de coragem. Obrigada por estar aqui, por escutar esse podcast e por se permitir expandir. Até o próximo episódio.